Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o Dr. Paulo Eduardo de Oliveira, professor associado no Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental da Universidade de São Paulo. Então, se ligue no canal, se inscreva, deixe um like, comente e compartilhe. Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Estamos de volta hoje para entrevistar Dr. Paulo de Oliveira. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Ricardo? Joia. Obrigado por estar aqui conosco no canal Abeco Consciência. Tá? Eu que tenho que agradecer pelo convite. É uma oportunidade fantástica. Muito obrigado. Joia. Então, Paulo, para a gente iniciar esse bate-papo, né, eu vou pedir para que você fale um pouco sobre a sua carreira. Bom, eu me formei em agronomia pela USP, lá em Piracicaba, né? E lá em Piracicaba, na década de 70, eu já tinha uma tendência a gostar de botânica, né? Por causa da minha avó, da minha mãe, que eram pessoas que conheciam muitas plantas, né? Então, por influência da minha avó e da minha mãe, e aquela coisa de estar mexendo com planta desde pequeno, né? Eu fui para a agronomia, e lá na agronomia, lógico que lá na época, eu não sei como que é a Exalc hoje, mas eu direcionei toda a minha grade as disciplinas eletivas para a área de botânica e genética. Na época eu conheci uma professora que a Ruth Aleuroni, o nome da professora de genética lá da Exalc, eu me apaixonei por genética de plantas. A Exalc sempre teve um dos pilares da Exalc, né, o melhoramento de plantas, né? Então me apaixonei por genética de plantas, mas sempre lá no departamento de botânica, né? Então eu já comecei, naquela época não existia trabalho de conclusão de curso, né? Pelo menos lá na Exalc não tinha. Eu acho que em geral no Brasil não havia essa tendência dos cursos de graduação ter o TCC, o trabalho final, né? Mas mesmo assim eu me voluntariei para ser voluntário de pesquisa, para fazer pesquisa. Então eu comecei com essa professora, a doutora Ruth, e foi uma experiência fantástica, né? Eu me apaixonei muito pela genética. Daí eu terminei, eu prestei na USP e não consegui passar na prova de seleção. Daí na época eu conversei com o professor Walter Andro, aqui, já aposentado aqui no Instituto de Biociências. Ele trabalhava com cultura de tecidos. Daí eu conversei com ele e falou: olha, o motivo que você não passou é porque geralmente a gente seleciona os alunos que já estão desenvolvendo pesquisa, que já estão com o pé aqui dentro e tal, e por que você não faz um estágio, né? Daí o meu pai, eu falei com meu pai, falou: olha, eu queria ficar em São Paulo para fazer um estágio, quase um ano, para passar no mestrado, né? Daí o professor Walter Andro prometeu uma bolsa para mim e eu fiquei trabalhando. Daí quando chegou a hora de dar a bolsa, ele não me deu a bolsa, ele deu a bolsa para um outro aluno e eu fiquei muito chateado com aquilo. Foi assim uma tristeza muito grande. Daí eu voltei para o interior e daí eu pus na minha cabeça que eu ia embora para os Estados Unidos, porque eu tinha já morado nos Estados Unidos no tempo do ginasial, e falei: não, eu acho que vou embora. Eu pus na minha cabeça. Naquela época não tinha internet, então tudo por correspondência. Eu entrei em contato com professores, várias universidades americanas, e Universidade de Michigan e a Universidade de Cincinnati em Ohio, porque em Ohio eu tinha uma grande amiga lá. E ela falou: vem para cá. E daí eu recebi eu fui aceito em várias
não vários, mas em 3, e daí eu resolvi ir para Cincinnati justamente porque eu tinha amigos lá, e daí eu fui para a Universidade de Cincinnati. Quando eu cheguei lá, eu tinha feito a minha inscrição com a minha experiência de cultura de tecidos, né, e genética, né? E daí eu comecei a entrar em contato com o professor lá. Puxa, agora esqueci o nome dele. Puxa, esqueci o nome dele, faz muito tempo isso. E daí nesse processo de ir para os Estados Unidos, eu tive que fazer a prova do GRE, né, o Graduate Record Examination, que é a prova de seleção de alunos, sejam americanos ou estrangeiros, para fazer a pós-graduação. E nessa história de fazer essa prova, eu tinha uma amiga que estudava no Mackenzie aqui em São Paulo, e eu falei para ela assim, se ela não me arrumava alguns livros de ecologia, porque a prova específica tinha a prova de inglês, conhecimentos gerais, fluência, tudo aquilo, e tinha a prova de biologia. E daí tinha anatomia, morfologia, tinha ecologia, e ecologia estava começando, né? Então, quase ninguém ouvia falar no termo ecologia. Daí ela me trouxe vários livros, e um dos livros era o Ecology, do professor Paul Collingwood. E eu peguei aquele livro, nossa, comecei a ler, de repente eu estava apaixonado por ecologia. Eu fiquei simplesmente apaixonado por ecologia, fiz a prova, fui para a universidade. A primeira que me aceitou foi a Universidade de Cincinnati, e eu fui. Quando cheguei lá, eu estava transformado pelo exame. Eu estava indo fazer mestrado em cultura de tecidos, e de repente eu já estava totalmente apaixonado por ecologia. Daí eu chego com o professor e lá eu descubro que eu não precisava fazer o mestrado com aquele professor. Eu tinha toda a liberdade, porque eles tinham me aceito incondicionalmente da área que eu ia fazer. E eu cheguei para ele, fui muito honesto, foi com uma dor no coração, porque ele era um professor super Caruso, Dr. Caruso, o nome dele. Eu falei para ele, puxa, eu descobri que eu posso fazer qualquer coisa aí. Dr. Caruso, eu me apaixonei por ecologia. Ele falou, não, fica tranquilo, eu fico contente que você encontrou uma outra área que você se identificou mais. Eu falei, eu acho que eu gostaria de seguir a área de ecologia. Daí eu fui atrás, daí fiquei sem orientador, comecei a buscar, né, orientador. Daí um amigo americano falou assim para mim, por que você não vai em tal laboratório, tem um professor de ecologia? Aí eu bato na porta, né, vou lá, daí eu entro no laboratório, o pessoal fala, olha, ele está no Alasca, ele só vai vir o ano que vem, mas entra em contato com ele, escreve uma carta para ele. Daí então eu escrevi uma carta, o Dr. Michael Miller, ele trabalhava na época com a ecologia das tundras no Alasca, e daí ele falou, olha, comece a vir no laboratório, comece a frequentar o laboratório, conheça todo mundo. E eu comecei a fazer as disciplinas de ecologia. A gente foi conversando por carta nesse período, né? Daí um amigo americano que estava no laboratório falou, olha, eu estou indo na universidade, a Northern Kentucky University, que é uma universidade ali do lado de Cincinnati. Cincinnati está na divisa do estado de Ohio com Kentucky. Ele falou, olha, é do outro lado do rio, né? O rio Ohio, lá tem uma universidade, tem uma professora lá, o nome dela é Miriam Steinitz Kenner. Ela trabalha com a América do Sul, com ecologia. Daí ele falou assim, eu acho que seria legal você conhecer ela. Eu falei, pô, vamos conhecer. Daí eu fui conhecer então, veja, o meu orientador estava lá no Alasca, e daí eu chego e me apresento, falo, sou brasileiro. Ela é equatoriana, mas a vida dela toda nos Estados Unidos, né? E daí eu me apresentei e falei, olha, eu sou aluno do professor Michael Miller, né? E ele está lá no Alasca. Eu sou amicíssima do Mike, né? Sou super amiga dele, legal.
e daí ela me apresentou um projeto que eles estavam fazendo lá nos Andes do Equador, com palinologia e diatomáceas. E daí ela falou, olha, por que você não participa desse projeto, você faz seu mestrado em reconstituição ambiental? E eu falei, nossa, o que é isso, né? Reconstituição ambiental. Ela falou, olha, estudar as algas diatomáceas, você gosta de microscopia? Eu falei, adoro microscópio, sempre gostei na Exalc, sempre gostei das aulas que tinham microscopia. E de repente eu me apaixonei. Eu sou muito fácil de me apaixonar pelas coisas. Me apaixonei pelas diatomáceas e esse trabalho de pólen, era pólen diatomáceas, num lago lá nos Andes do Equador, e reconstituir para mudanças climáticas. Daí eu mando uma carta para o Michael e falo, o Michael Miller, fala, Michael, eu acho que eu encontrei um projeto, o que você acha? Ah, perfeito, a Miriam, adoro a Miriam, nós somos super amigos, né? E nessa conversa com a Miriam, de repente ela falou assim, eu acho que tem um professor que gostaria muito de conhecer você e você gostaria de conhecer ele. Eu falei, quem? Ela falou assim, o professor Paul Collingwood. Eu falei, o professor Paul Collingwood do livro de ecologia? Eu quase caí na dura, assim. Ela falou, Eu falei, ela falou, ele foi meu orientador de doutorado. Eu falei, nossa, que show, né? Daí eu falei, puxa, foi o livro dele que me fez gostar, de mudar de área, né? Porque eu estava na área de cultura de tecidos e genética. Ela falou, nossa, que bacana, ele vai gostar de ouvir isso. Daí, então, eu comecei o projeto e daí um dia fomos lá para Columbus, né, Ohio State University, fomos lá conhecer o professor Paul Collingwood. Eu falei, olha, a Miriam me apresentou, ele foi super simpático, e daí ele falou, eu já estive em São Paulo, né? Ele falou, é mesmo, que bacana. E nunca contou muito, assim, detalhes do porquê que ele esteve em São Paulo, né? Daí foi bacana e ele falou, vamos ficar em contato, e foi muito legal, o trabalho foi desenvolvendo, e nesse tempo eu tinha um certo contato ficou um trio de professores, o meu orientador, o Michael, a Miriam, e estava tendo uma relação com o Dr. Collingwood também, né? Daí eu me formei no mestrado, daí eu terminei o mestrado, voltei, eu estava ainda meio que incerto se eu deveria fazer o doutorado ou não. Daí eu terminei, o mestrado foi muito legal, eu era para fazer em 3 anos, mas eu fiz em 5, porque eu adorava o laboratório, o Michael não queria que eu fosse embora, e a gente começou a fazer milhões de coisas, e o tempo foi passando, eu falei, nossa, a minha dissertação, né? Lá chama tese, né? Tese e mestrado, né? E a minha tese, ele falou, não se preocupa, conclusão, o tempo foi passando, 5 anos, fui para o Alasca com ele, trabalhamos com diatomáceas do Alasca, fizemos um monte de coisa bacana. Eu estava super envolvido, mas eu estava em dúvida. Chegou uma hora que eu falei, não, precisa pôr um fim nisso para começar uma nova coisa, né? E nesse meio tempo eu fiquei me direcionando mais para palinologia, ainda mais trabalhando muito com diatomáceas, trabalhando com diatomáceas da Amazônia, publicamos espécies novas, foi muito bacana toda essa experiência, foi simplesmente fantástico. Daí eu volto para o Brasil, tentando para São Paulo, minha família de Bragança Paulista, eu não sei, eu estava meio que em dúvida e de repente eu venho, e foi muito bom. Eu fiz alguns cursos, fiz um curso de ecologia do mangue na Universidade de Santos, um curso que eles deram lá, foi muito bacana. Tive contato com o Instituto Oceanográfico aqui da USP, e eu já tinha, e no mestrado eu tinha vindo para apresentar uns resultados do meu mestrado. Tinha uma reunião de paleobotânica, palinologia e paleobotânica, que acontecia sempre aqui na Universidade de São Paulo. E eu vim, né, durante o mestrado, e nessa vinda
para apresentar o trabalho, eu conheci o professor Kinitiro, o nosso querido professor Kinitiro Sugio, e foi a primeira vez assim que eu vi o termo abécua. Foi uma reunião aqui na USP, de reunião de paleognólogos e paleobotânicos, que era fixa aqui, né? E ele falou da abécua, ele fez uma apresentação, nossa, falei, abécua, que bacana e tal, mas eu estava trabalhando quaternário, né? Daí eu resolvi voltar. Daí o Dr. Colin Vaux fez uma oferta para mim de eu trabalhar com ele. Ele falou, você gostaria de fazer o doutorado comigo? Eu falei, gostaria muito. Então, ele falou, então volte e vamos começar. Daí a gente começou, eu voltei, daí eu fui para o Ohio State fazer o doutorado e continuei a associação com o Michael, mestrado, Camille, até hoje eu tenho contato com eles, é muito bacana. E daí, no doutorado, nós resolvemos, foi ideia minha, de fazer um estudo palinológico na cratera lá de Serra Negra, lá no Triângulo Mineiro, né? Uma cratera de 65 milhões de anos, né? Uma cratera vulcânica, tem um lago de Serra Negra lá dentro dessa cratera. E eu fiz muitas disciplinas, muitas, e uma delas limnologia, o Michael dava limnologia e origem dos lagos, então eu tinha uma base muito boa para perceber que aquela cratera teria um registro longo, né? Então começamos a fazer o doutorado em paleontologia de Serra Negra, mas daí aconteceu a mesma coisa que aconteceu no mestrado, eu comecei a me envolver em vários projetos. O professor Colin Vaux, o sonho dele era entender o último máximo glacial da Amazônia. Ele era fascinado pela Amazônia e ele trabalhou muitos anos nos Andes e daí então no doutorado a gente começou a desenvolver ideias de um dia vir para a Amazônia e fazer paleontologia da Amazônia e resolver essa questão que para ele era muito importante. E daí, é lógico, comecei a me entusiasmar pela essa questão do último máximo glacial, mudanças climáticas, o efeito das glaciações na América do Norte, como elas teriam afetado o clima aqui. E o tempo foi passando, e daí eu fiz o que eu fiz no mestrado. Eu fazia minha tese em Minas, mas também comecei a trabalhar com a paleontologia da Amazônia, porque eu sabia que era o interesse dele, e eu sou muito assim de colaborar, eu notava que era o sonho dele, e eu comecei a tocar paralelamente a paleontologia do Cerrado e a paleontologia da Amazônia. Então foram anos fantásticos, meu Deus, nossa, tive professores incríveis, fiz muitas disciplinas, mais do que eu precisava. Foi assim uma riqueza, assim, uma coisa fabulosa no mundo sem internet, né? A gente vivia na biblioteca, mas era um mundo maravilhoso de descobertas, de pessoas incríveis, palestras. Nossa, eu vivi intensamente a vida acadêmica, tanto no mestrado quanto no doutorado. Daí, quando terminou o doutorado, o professor Colin Vaux tinha sido contratado pelo Smithsonian, e o contrato era por Washington, mas para ficar lá no Panamá, lá no Tropical Institute de Pesquisas Tropicais, né? Tropical Research Institute, o STRI, né? Lá no Panamá. E ele falou, vamos continuar na Amazônia, eu quero que você venha comigo para o Panamá. Daí eu falei, vamos para o Panamá. E fomos para o Panamá. E fiquei um ano no Panamá, e no Panamá era basicamente uma base para a gente começar a desenvolver estudos da Amazônia. Então, foi legal, fizemos estudos de lagos do Panamá também, publicamos. Daí eu comecei a fazer chuva polínica lá nas florestas lá ao norte de Manaus. Nossa, foram coisas... Lá no STRI eu conheci pessoas incríveis, professores,
aprendi muito, foi muito, muito bacana. Daí de lá do Panamá, daí a gente finalmente fizemos uma grande expedição e, nossa, essa expedição me deu muita dor de cabeça, a documentação para conseguir trazer um grupo de estrangeiros para a Amazônia. Tinha gente que, lá quando a gente chegou na Amazônia, tinha gente que falava que a gente estava lá para roubar ouro, que nós éramos espiões. E, olha, tem histórias aí que um dia eu conto. Um dia eu crio coragem de contar o que a gente passou lá. Mas conseguimos retirar vários testemunhos e daí eu comecei a trabalhar na paleontologia da Lagoa da Pata e finalmente eu dei ao professor Coleman o que ele queria, que era o último máximo glacial. Estava lá bonito, várias datações, 20, 18, 17, 14, 13 mil, perfeito, fantástico, rico de pólen, um festival. Daí publicamos na Science, foi muito bacana, o trabalho era meu, mas daí aconteceu uma coisa. O professor Coleman falou, não, você deve ser o primeiro autor. Eu falei, não, professor Coleman, vamos cair na real, né, modo de dizer. O senhor acha que a revista Science, na década de 90, vai dar um paper com o primeiro autor, com um cara que tem o nome de Oliveira? Não vai, né? O seu nome, Coleman, é um puta nome, né? Então tem que ser o senhor o primeiro autor. Ah, mas o trabalho é todo seu, foi você que fez. Eu falei, não interessa, eu quero que seja publicado, e se eu for o primeiro autor, não vai ser publicado, porque eu não sou ninguém, né? Então, foi publicado na Science, foi muito bacana, causou um estrondo terrível, porque a gente, basicamente, nós mostramos que o que o Absaber falava não tinha apoio, causou uma celeuma, foi fantástico, foi muito legal. Daí, isso foi em 96, a publicação na Science. Eu já estava no segundo postdoc, que o trabalho foi longo, daí saiu até um livro de paleontologia da Amazônia, desse material, mas daí houve a transição esse primeiro postdoc lá no Smithsonian, com o segundo lá em Chicago, no herbário, no Departamento de Botânica e Geologia lá do Museu de História Natural de Chicago. Eu saio do Panamá, vou para esse segundo postdoc. O meu supervisor foi o Dr. Peter Crane, um dos grandes nomes da paleobotânica. Daí eu fico mais ainda apaixonado por paleobotânica. Eu já tinha tido aulas de paleobotânica e daí já não era mais quaternário, era cretáceo mas tudo bem. Mas nessa transição do Smithsonian para Chicago, saiu a publicação da Science. Daí em 90, então eu fiquei lá em Chicago, foi muito bacana, fiquei alguns anos lá, e daí eu precisei voltar para o Brasil, porque problemas familiares, que eu sou uma pessoa muito assim, eu era muito mais assim, apegado à família naquela época e surgiram vários problemas aqui, eu não conseguia ficar em paz lá e daí eu resolvi voltar para o Brasil, mais para resolver esses problemas familiares e eu precisava voltar daí eu mandei uma carta para o Dr. Kenitiro, porque naquela época o CNPq tinha uma bolsa de professor visitante. E daí o requerimento era que uma universidade brasileira me aceitasse e eu tivesse isso e era praticamente certeza devido ao currículo, tá lá no exterior, tudo isso. O professor Kenitiro, eu venho passar um Natal aqui, ver a família e daí eu faço uma entrevista com ele. Ele falou, olha, puxa, você vir trabalhar comigo, assim, ia ser uma coisa fantástica para mim, porque a paleontologia é muito importante. Daí ele já começou a falar da Bécua, começou a falar do quaternário e tudo. Daí eu desenvolvi um carinho tão grande por ele, fiquei contente, voltei para Chicago, daí finalizei tudo que tinha que finalizar, fizemos uma proposta.
Daí voltei para São Paulo, vim para o Instituto de Geociências para trabalhar com o professor Quinitiro, e daí começou toda uma história maravilhosa de colaboração com a professora Alcina, que era aluna na época do doutorado do professor Quinitiro. Nós somos amigos até hoje, trabalhamos até hoje. Deixa eu pegar um gancho, então, nessa história, para a gente falar um pouco, lembrando um pouco dessa história, algumas pessoas que foram muito importantes aí, que influenciaram a sua carreira positivamente. Você já citou vários nomes, né, durante essa sua trajetória, mas eu queria que você lembrasse de algumas pessoas só, tá? Vão ficar, lógico, tem gente que vai ficar de fora, não fiquem chateados, né? Não, então tem dois grupos, né? Os professores nos Estados Unidos e aqui, né? Então lá é lógico, sem dúvida, a professora Ruth Leorone, que foi a primeira que me estimulou para a ciência, eu acho que a importância dela para mim foi fundamental. Depois eu digo que foi o Michael Miller, meu orientador de mestrado, a Miriam, né, minha co-orientadora, e sem dúvida o Dr. Paul Collingwood foi a pessoa que mais me influenciou, foi a pessoa que me norteou em termos de ciência, de ecologia. E depois o Dr. Peter Crane, lá em Chicago, e sem dúvida o professor Quinitiro, quando eu volto para o Brasil, daí a influência dele foi fantástica. A professora Alcina, da Universidade Federal do Pernambuco, até hoje ela me influencia de um lado, de um jeito fantástico. Então, eu acho que essas são as pessoas que realmente fizeram muita diferença, fizeram toda a diferença na minha vida, né? Legal. E hoje em dia, Paulo, quais são as suas principais áreas de atuação? Então, desde o mestrado, que eu comecei a trabalhar com paleoclimatologia, paleoecologia, né? Examinando microfósseis, algas diatomáceas, trabalhando com sinal polínico. Depois eu me direciono mais para a paleontologia e eu continuo até hoje trabalhando com isso, né? A paleontologia da Amazônia, dos ecossistemas brasileiros. Recentemente, eu comecei a trabalhar numa área nova, que é a paleontologia forense, né? A aplicação forense para ajudar a Polícia Federal, as polícias científicas a resolver crimes, né? Então, eu comecei essa linha já desde 2014, mas, sem dúvida, a paleontologia do quaternário, paleoecologia, tentar entender mudanças climáticas e vegetacionais, e essa linha é a minha linha principal de pesquisa, né? E a gente vai falar um pouco sobre esses projetos, todos esses que você citou. Eu já separei aqui umas questões para te perguntar. Mas antes disso, Paulo, o nosso canal é um canal gratuito do YouTube, né? Então, eu queria que você explicasse o que é palinologia, o que estuda a palinologia. Palinologia é o ramo da botânica que estuda os grãos de pólen, esporos, a sua dispersão, a sua utilidade. É basicamente isso, o estudo dos grãos de pólen e esporos, né? É lógico que nas geociências a palinologia ela tem uma dimensão maior, porque daí dentro dela também se estuda outros microfósseis que têm a mesma constituição química que a parede do grão de pólen, né? Então são vários outros microfósseis, tanto plantas como restos de animais, né? Geralmente microfósseis. Então, hoje em dia, eu digo, eu trabalho mais com paleontologia, né? Porque no sedimento, quando você está processando,
tem muitas outras informações que vêm não só do pólen dos esporos, vêm de algas, vêm, né, de alguns fungos, então tem muitos outros bioindicadores, né? Então, palinologia eu defino hoje como o Travers, né? O grande nome, Alfred Travers, define, né, palinologia, o estudo de restos orgânicos microscópicos depois que você trata o sedimento com ácido fluorídrico. Essa é a definição que ele dá no livro. É uma definição bem pragmática, né? Então, é um estudo dos microfósseis que sobrevivem ao ataque do ácido fluorídrico, e daí o objetivo é variado, né? No meu caso, é mais reconstituição climática, reconstituição da vegetação, e as suas aplicações na arqueologia, na ecologia, na biogeografia, né? Então, pois é. E dentro dessas múltiplas aplicações e funções, né, aí você já citou algumas coisas aí bem interessantes. Primeiro que você, no começo da introdução, você fala que você começou a estudar uma cratera em Minas Gerais, que tinha características de cerrado, mas que também, por conta da sua relação com o seu orientador de doutorado, você também começou a estudar a Amazônia. E depois, sim, lá na frente, você acaba vendo uma interconexão entre a floresta tropical, úmida da Amazônia, e as clareiras que são depois colonizadas por cerrado dentro da Amazônia. Né? Então, até tem um aqui que seriam as savanas, né? A gênese das manchas de savana na Amazônia Ocidental. Sim. Né? Então, tem até uma palestra aqui no canal com a professora Dilce Rossetti, que hoje está no INPE, que ela explica um pouco sobre essa evolução e essas clareiras que acabam sendo recolonizadas por savana ou cerrado, no caso, né? Uhum. Então, outro trabalho que você destacou aí, que eu já tinha feito aqui uma menção, era justamente essa questão florense, né? Que você utiliza palinologia para estudos florenses, né? Então, explica um pouco mais detalhado, assim, de uma maneira bem simples, Paulo. Então, isso aconteceu aqui em 2014, né? Aqui na USP. 2014, a Polícia Federal, ela desmancha, ela descobre um grupo de traficantes de fósseis brasileiros, estavam mandando fósseis para a Europa, para museus da Europa, particulares, e de repente chegou a notícia de que a USP tinha sido declarada o fiel depositário, eu acho que esse é o termo da justiça, que esses fósseis ficariam em São Paulo, porque eles foram aprisionados aqui, o crime ocorreu aqui, né? E daí a Polícia Federal traz para São Paulo esse material. Daí então a gente começa um contato, especialmente com o Fábio Salvador, perito da Polícia Federal. Ficamos amigos imediatamente, a gente até hoje estamos trabalhando junto com o forense. E daí o Fábio falou assim: será que nós temos um problema? Esses fósseis, eles é da Bacia do Araripe. A Bacia do Araripe pode ter fósseis do Ceará, Pernambuco ou do Piauí. Ele falou: será que você não tem como nos ajudar a dizer de onde está vindo, né? Examinando a palinologia das embalagens, né? Os grãos de pólen. De repente tem pólen lá do Ceará, tem pólen de Pernambuco, do Piauí. Eu falei: olha, que bacana, né? Nunca pensei nisso, né? Eu já tinha feito um trabalho em forense, em 95 a gente resolveu um crime aqui em São Paulo, com o professor Quinitiro, e por aquilo eu não tive mais, não tive oportunidade, digamos assim, mas em 2014 veio essa oportunidade, e daí eu comecei a trabalhar com isso. Daí mais tarde, daí eu encontro com a Marina Milanello do Amaral, ela perita da Polícia Científica de São Paulo, e a gente fica super amigo, e depois eu vou ser o coordenador da tese de doutorado dela, porque a gente precisava
entender, assim, perguntas básicas, até então não tinham sido respondidas para o Brasil. Por exemplo, se eu vou na Mata Atlântica, se eu vou numa praia aqui no litoral de São Paulo, eu caminhar pela praia, caminhar pela restinga, caminhar pela mata, ir para o mangue, e tem como eu provar que eu estive nesse local? Então essa era a pergunta, a gente tinha várias perguntas, então daí começamos a trabalhar em teses de doutorado, dissertação de mestrado para responder essas perguntas. A tese da Marina foi uma, até a dissertação da Cíntia Ramos, que agora é minha aluna de doutorado. Responderam várias perguntas, sim, a gente pode resolver crimes, sim. Até então não se sabia, né? Que ficava retido na roupa pólen que caracterizasse um ecossistema, né? Então, esses dois trabalhos resolveram isso. Depois veio a questão, começou a questão das drogas, né? No Porto de Santos, o maior problema do Porto de Santos hoje é a cocaína, né? Que tentam, através do porto, embarcar para a Europa, principalmente, né? Então, daí, através do Fábio, ele me estimulou essa questão, né? Se a gente podia dizer de que país estava vindo a cocaína que é apreendida lá em Santos. Daí, então, através da Marina, a Marina, como ela é da Polícia Científica, ela conseguiu uma amostra lá da Polícia Científica, uma amostra de cocaína. Nós extraímos grãos de pólen dessa droga, que a gente também tinha perguntas, será que tem, né, pólen? A literatura diz que tinha, né? Mas, bom, vamos fazer o teste. A Marina fez lá na Polícia Científica de São Paulo, e daí a gente analisou os grãos de pólen e chegamos à conclusão que aquela amostra tinha vindo da Bolívia, e a partir do conjunto de grãos de pólen que é encontrado na droga. Então, nós fizemos um grande convênio, só falta ser aprovado lá em Brasília, já a USP, o Instituto de Geociência, a Polícia Federal, foi elaborado uma parceria, né, formal, que já está nos últimos etapas para finalizar. Então, nós vamos começar a ajudar a polícia, vai ser a tese de doutorado da Cíntia, nós vamos, então, atacar essa questão, porque para a Polícia Federal é importante ela saber de onde a droga vem, porque daí eles podem fazer, através do Ministério de Relações Internacionais, Exteriores, fazer contatos com os países, está vindo droga dessa região do seu país, está entrando no Brasil e tal. Então, eu fico contente porque é uma forma de dar um retorno à sociedade, né? A universidade tem essa função, né, que a gente bem sabe, nós temos que dar um retorno à sociedade. É por isso que eu estou estimulado a continuar com a paleontologia forense. Continuo com o Quaternário, a Amazônia, tudo continua igual, né? Mas a paleontologia forense é um ramo novo, né, para mim. Um outro projeto, Paulo, que eu vi que você está desenvolvendo, e é um tema bastante pertinente também, é a vulnerabilidade de populações sobre cenários extremos. Isso. Então, a gente tem aqui no canal várias vezes essa palavra vulnerabilidade, ela aparece. Eu mesmo utilizo ela várias vezes, porque nós somos um país vulnerável. Sim. E eu queria que você explicasse um pouco sobre essa ideia. Então, isso foi um projeto temático da FAPESP, eu fui o coordenador desse projeto, e a ideia era um projeto temático coordenado por um pesquisador na França, e tinha vários países associados, Brasil, China, Estados Unidos, Equador, tinha um pessoal na França trabalhando com a África, e também trabalhando no Marrocos. Então, o objetivo era estudar as florestas montanas em todos esses países. Eu fiquei encarregado do Brasil, eu montei uma equipe, né, para atacar esse problema. E o problema é assim, a questão da vulnerabilidade. As florestas montanas, especialmente essas que estão aqui na Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira,
a Chapada Diamantina, nas altas elevações da Chapada Diamantina, e lá nos picos, lá as florestas montanas lá no interior da Caatinga, elas estão muito vulneráveis porque o que vai acontecer nos próximos 100 anos, com o aumento da temperatura, elas vão ser forçadas a migrar para locais mais altos. O problema é que no Brasil a gente não tem muitas terras altas, então corre o risco de muitas dessas florestas entrarem em extinção, porque não vai ter para onde elas irem, porque algumas já estão no limite. Aqui no estado de São Paulo, na Mantiqueira, nós temos locais, Campos do Jordão, Itatiaia, acima de 2.500, 2.600. Temos 600 metros ainda, né, que podem acomodar florestas no futuro, né, quando o aquecimento ocorrer. Então, a gente fez vários estudos e a gente usou o Médio Holoceno como modelo para os próximos 100 anos, né? Então, aí teve a dissertação de mestrado do Michael Alecrim, o pós-doc do Flávio Lorente. Então, nós estamos... E esses trabalhos estão para ser publicados e a gente mostra que realmente essas florestas elas estão se ajustando a essas mudanças climáticas e até por sinal hoje, olha que coincidência, hoje eu falei com o professor Rachid lá em Paris, porque nós vamos mandar uma segunda versão da continuidade desse projeto, porque não deu tempo para fazer tudo. É uma coisa, o Brasil é um país continental, e então nós vamos o plano era fazer o DNA. O DNA é bacana porque ele mostra mudanças no passado. No próprio DNA tem informações sobre épocas em que aquela espécie se expandiu, se contraiu. Está lá no genoma. E não deu tempo de fazer isso, então a ideia é agora continuar com esse projeto. Então até eu conversei com colegas do Instituto de Botânica, no Departamento de Botânica, o Gregório Secantini, meu grande colega nesse projeto. Então, nós, hoje mesmo, a gente estava discutindo isso, de dar continuidade. Vamos aproveitar que tem uma chamada internacional aberta, e o Brasil é consignatário disso, através do CNPq. Então, eu pensava que ia ser a FAPESP, mas foi o CNPq que foi o consignatário. Então, nós vamos dar continuidade. Então, essa vulnerabilidade é justamente isso, como que essas florestas vão reagir, e uma ideia é propor áreas de preservação, então áreas bem elevadas, a gente propor, a partir de dados genéticos, palinológicos e outros dados, a gente provar que a gente precisa preservar certas áreas, né, para acomodar espécies no futuro. Então, essa é a ideia desse projeto, da vulnerabilidade. Bacana. E no mesma linha, assim, você também mistura ou acomoda nas suas pesquisas, né, povos indígenas do meio ambiente da Amazônia Antiga. Isso. Então, eu achei interessante esse tema. Esse é um projeto temático FAPESP, coordenado, ele é coordenado no Brasil e na Inglaterra, né? A parceria FAPESP Reino Unido, e aqui no Brasil o nosso líder, o nosso coordenador é o professor Eduardo Neves, um grande nome da arqueologia amazônica, e na Inglaterra é o Frank Mayo, ele da Universidade de Reading. O Frank não é arqueólogo, ele é palinólogo. Então, e esse projeto tem, além da arqueologia, né, para resolver a questão de como o ser humano lidou com as mudanças climáticas, se apropriou de recursos naturais para viver, para sobreviver durante as mudanças climáticas da Amazônia, nós vamos colaborar fazendo análise palinológica. Tem uma postdoc, a Luísa Reis, da Federal da Bahia, do Pará, que agora está aqui comigo fazendo postdoc nesse projeto. Então, nós estamos analisando sedimentos lá de Rondônia, né? Rondônia, no passado, foi uma mini Embrapa, uma paleoembrapa.
é um local onde ocorreu muita domesticação de plantas, e os trabalhos do grupo do Eduardo Neves, a Jennifer Watling, né, a pesquisadora inglesa que está aqui na USP agora, trabalhando com fitólitos. Então, um grupo grande, fantástico, e uma coisa, eu estou assim, apaixonado por esse projeto, porque nós vamos trazer dados assim, muito legais de como estava ocorrendo esse processo de domesticação, quais espécies estavam a gente já sabe, né? Os arqueólogos já têm os arqueobotânicos, o pessoal da arqueologia trabalha com botânica, já tem uma lista, né, das plantas que estavam sendo manipuladas, mas a gente vai ver sobre o ponto de vista da paleontologia quais momentos estavam ocorrendo, qual domesticação de qual, né? Assim, então a paleontologia vai trazer um subsídio muito importante para os arqueólogos. É uma pesquisa fantástica. O meu problema é que eu gosto de tudo. Eu sou apaixonado pelas coisas. Esse é outro projeto que eu sou apaixonado também. Muito bacana. Bacana, Paulo. E assim, para colocar numa linguagem um pouco mais simples, né? Como que você vê o trabalho que você e seu grupo vêm realizando em termos de importância para a sociedade? Obviamente, ouvindo você falar, eu já vi inúmeras importâncias, né? Mas eu queria que você destacasse algumas importâncias diretas para a sociedade. Bom, importâncias diretas, né? A primeira que eu posso citar é justamente essa questão da vulnerabilidade das florestas. Eu acho que é muito importante para gerações futuras a gente já começar a pensar que o mundo vai ser diferente, que mudanças vão ocorrer e essas mudanças podem ser não tão agradáveis, então nós temos que nos preparar para isso, né? Então, essa questão da vulnerabilidade das florestas, a biodiversidade, a manutenção da biodiversidade é fundamental para o país. Pode ser que seja na biodiversidade que a gente vai encontrar cura para muitas enfermidades, doenças, possivelmente novas pandemias que possam ocorrer. É na biodiversidade. A biodiversidade é uma biblioteca biológica que pode estar a nosso favor. Então, nós temos que proteger. Então, eu vejo assim, eu vejo que é muito importante o que a gente faz, pensando na preservação dessa biodiversidade, entender como ela variou no passado, é muito importante. O trabalho forense é um impacto para a sociedade enorme. Nós estamos atrás de tentar descobrir rotas de drogas. O maior problema do Porto de Santos, em vez do Porto de Santos lidar com o que ele tem que fazer, que é exportação, um dos maiores problemas que atrapalha todo o desenvolvimento das atividades é o problema das drogas que chegam lá. Então, eu vejo também que é uma grande contribuição à sociedade que a gente está dando. Eu estou também coordenando um projeto de recursos humanos na área de exploração de petróleo, com bolsas de estudos. Então, eu estou estimulando alunos aqui da geologia da USP a se direcionar para a área de exploração de petróleo. E as notícias dessa semana são claras, né? Os países, por mais que a gente vai cada vez mais trabalhar com energia limpa, o petróleo vai continuar sendo importante para o desenvolvimento do Brasil. Não dá para pensar. Eu estava até ouvindo a BBC de Londres essa semana dizendo que a Inglaterra está pagando um preço muito alto por ter já abandonado certos combustíveis fósseis, né? Então está claro que nós vamos ter que, por muito tempo, ainda explorar petróleo. O Brasil precisa disso. Então, eu também vejo que a minha contribuição, ajudando alunos a obter bolsas, estimulando eles a fazer iniciação científica em geologia do petróleo, também vejo que, de alguma forma, eu estou contribuindo. Na Amazônia, a questão é fundamental. Na Amazônia, a Amazônia vai sofrer grandes mudanças climáticas. A gente sabe disso, já tem sinais disso. Nós corremos o risco de não ter mais retorno, né, se a devastação continuar. E se isso continuar, nós vamos perder muita biodiversidade. Entender como o ser humano lidou com momentos de adversidade é muito importante. Um momento de adversidade
foi há 4.500, 4.000, 5.000 anos atrás, que a gente usa como modelo para o futuro. Então, se a gente entende como o ser humano lidou com aquilo, como que foram as soluções encontradas, né? Tudo isso está lá guardado nos sedimentos, essa informação, né? Não só para nós, a paleontologia, mas para os próprios arqueólogos, eu acho que é uma contribuição fenomenal para o país, né? Então, eu vejo claramente, de uma certa forma, isso até me dá um conforto, porque por muito tempo eu pensava assim, quando eu mestrado, mas, poxa, o que é importante saber o passado, o que isso ajuda o país, né? Hoje a resposta está muito clara na minha cabeça, eu não tenho mais dúvida nenhuma, é muito, muito importante. Tudo é importante, né? A ciência, toda atividade científica é importante, né? Veja os países ricos, né? Exatamente. Né? Veja o Japão, veja os Estados Unidos, veja a Alemanha, países que sempre valorizaram a ciência, por isso que são líderes, né? Líderes econômicos, científicos, culturais, porque valorizaram a ciência, né? E ainda valorizam, né? E ainda valoriza a China, né? Exatamente. Todo esse crescimento da China, o pessoal não entende que a China mandou gerações e gerações de chineses estudar nos Estados Unidos, para voltar com mestrados e doutorados para tornar a China no que ela está se tornando, né? Uma grande potência, né? Exatamente. Então, é isso. E a questão assim da biodiversidade, né, que ainda iremos utilizar, mas, na verdade, sempre utilizamos, né? Então, todos os fármacos e tal já vêm de muitas e muitas gerações aproveitando a biodiversidade. Quem não sabe citar pelo menos uma importância do limão, né? Então, que é o grande exemplo. Mas, exatamente. Por exemplo, uma dessas questões que desse trabalho da arqueologia é o entendimento das florestas culturais. Então, nós estamos vendo a Amazônia com olhos muito diferentes, né? Então, por exemplo, essas florestas de castanheira, possivelmente, uma das hipóteses é que isso foi tudo manipulado no passado. Nós estamos nos beneficiando de manipulações pretéritas. O açaí foi manipulado, muitas palmeiras foram manipuladas. Hoje são fontes de alimentos super importantes. Então, esse entendimento de como o ser humano resolveu a questão da alimentação manipulando recursos florestais, né? Eu acho isso muito importante. Nós vamos precisar dos recursos florestais no futuro, sempre vamos. E pode ser que ali esteja a resposta de muitas doenças, enfermidades, né? Então, temos que entender para preservar certo, preservar e fazer o que a gente pode para salvar esse patrimônio genético da humanidade. Não é só nosso, né? É da humanidade, né? Exatamente. E, Paulo, e como que você vê o trabalho que você e seu grupo vem desenvolvendo em termos de gestores e tomadores de decisão, principalmente aí a nível municipal e estadual? Por que eu falo municipal e estadual? Obviamente, a FAPESP estadual ela tem um grande impacto, vê a importância do trabalho, por isso financia, né? O federal também, nas esferas, acaba tendo muita bolsa da ANP, bolsa do CNPq, bolsa da CAPES, enfim, né? Mas em termos municipal, você acha, ou estadual mesmo, você acha que os trabalhos, os gestores, eles estão cada vez mais caminhando em direção à universidade para que juntos estabeleçam programas de desenvolvimento sustentável? Eu vou dar um bom exemplo para isso que você falou. Aqui na Geociências, nós temos a professora Glória Garcia. Ela tem um núcleo de apoio à pesquisa, né? Ele é financiado pela Universidade de São Paulo, mas eles também angariam fundos da FAPESP, CNPq. O Banco Santander financia vários projetos acadêmicos na USP. Então, o que esse grupo da professora Glória está fazendo é um grupo, o patrimônio natural do estado de São Paulo, o grande foco.
Então, ela tem trabalhado com comunidades, né, em várias regiões. Eles têm um grupo que tem, eu acho que deve ter uns 8 professores associados, e eles fazem divulgação da ciência em comunidades carentes ou não carentes no município. Eles fazem estudos, o patrimônio geológico, a importância dos serviços ecossistêmicos que os ecossistemas fazem, né? Por exemplo, estão purificando o ar. Isso poderia a gente pôr um valor nisso, né? Os ecossistemas estão fazendo serviços ambientais. Então, tem esse grupo, é o que vem na minha cabeça, em primeiro lugar, é uma coisa fantástica de entrar em contato com as comunidades. Eu até revisei, eu dei um parecer sobre o relatório que eles entregaram recentemente. Tem um número de alunos, é uma coisa assim linda de ver, o número de alunos que estão sendo alunos e professores, eles estão treinando professores da rede particular, tanto dos ensino médio, né, fundamental, para cuidar do patrimônio, pensar nesses recursos, o patrimônio genético, o patrimônio geológico. É uma coisa espetacular. Então, eu vejo muita interação, sim, eu vejo muito a sociedade vindo na USP, eu vejo muito isso. O meu colega, o professor Anelli, o Luiz Eduardo Anelli, trabalha com divulgação científica. A coisa mais linda do mundo, o trabalho que ele faz em divulgar os dinossauros para as crianças. Ele tem um programa... Eu vejo muito a sociedade em contato, a USP, ela preza muito isso, o retorno à sociedade. Eu vejo isso muito, essa proximidade, né? O meu trabalho, assim, eu já tive trabalhos de gestão ambiental, já fiz alguma coisa, mas como o meu trabalho é muito laboratório e eu tenho muitos projetos para cuidar, eu infelizmente não tenho tempo para participar de trabalhos com essa temática, né? Mas eu admiro e, nossa, o que eu puder ajudar esses projetos que têm um braço na sociedade, eu acho uma coisa fundamental. Mas eu cito esse projeto do Núcleo de Apoio à Pesquisa, o Hereditas, da professora Glória Garcia, aqui do Instituto de Geociências, uma coisa fantástica que eles fazem, a interação que eles têm com a população, não é só de São Paulo, na cidade, não, é o estado inteiro, tem interação com outros estados, estão criando modelos, né, de educação ambiental, uma coisa simplesmente fantástica, eu admiro muito. Maravilha, Paulo. Paulo, a gente já está chegando na nossa fase final da nossa entrevista, né? Tenho que te agradecer novamente por estar aqui conosco, também agradecer a todo mundo que tem acompanhado o canal, a Becoconsciência. Deixa um like, não esquece de deixar um like aí no YouTube, comenta, compartilha. Esse é importante e ajuda o canal. Quero lembrar que 2022, agora a gente já tem a data, né, mais certa, então é de 12 a 17 de setembro de 2022, nós teremos o 18º Congresso da ABECOA em Porto Seguro, na Bahia. Então, todos estão convidados, reserva na tua agenda para estar conosco lá em Porto Seguro, aqui na Bahia. Né? Lembrar que a associação ela tem uma revista que aceita receber artigos em português, inglês e espanhol sobre temas do quaternário. Então, convido a todos também para submeter os artigos para serem apreciados pelos pares na revista da ABECOA e assim também ajudar a revista a cada vez manter essa tradição, como você disse, né? Fundada pelo professor Kenichiro Sugio, continuar essa tradição aí desde 1984, um pouco antes, quando ela nasceu a ideia, mas em 1984, quando ela realmente foi fundada como associação, né?
Então, Paulo, para finalizarmos, qual a importância da Abequa para você e da década dos oceanos, já que o tema principal do 18º Congresso é a década dos oceanos decretada pela ONU? Eu vou falar mais da importância da Abequa. A Abequa desempenhou um papel fundamental na minha vida, mesmo quando eu estava no exterior fazendo doutorado e eu vinha fazer trabalhos de campo e passava nas universidades e daí tive contato com a Abequa. Eu lembro eu participei de uma das primeiras Abequa nos anos, foi acho que em 1988, 80, uma Abequa fantástica que teve lá em Belo Horizonte, e ela me influenciou demais. Imagine, o aluno de doutorado, eu sento do lado do professor Paulo Vanzolini. Meu Deus, eu falei, nossa, o professor Paulo Vanzolini, eu estou do lado dele aqui. Então, essa Abequa ficou assim marcada para mim, porque ela possibilitou eu ter contato com pessoas que de outra forma, naquela época ia ser muito difícil, né? Então ela foi um canal, né? Ela era o nosso Google, né? Era o nosso contato com a ciência, era fantástico, era lá que a gente ficava sabendo dos trabalhos, da pesquisa. Não existia internet, né? Então a gente tinha que a Abequa foi fundamental. Eu participei de 2 gestões, né? Fui secretário da Abequa em 2 gestões. A presidente era a Célia, então, né? A querida Célia fez um papel fantástico. A ideia do livro foi dela, foi muito bacana. A Abequa me influenciou demais, aprendi demais. Naquela época, a Abequa tinha um corpo de participantes maior, os arqueólogos tinham vários grupos, né? E agora eu vejo que a Abequa está trazendo de volta, tá? Isso é muito importante. Isso foi uma das coisas que me atraiu na Abequa, a capacidade de eu encontrar botânicos, arqueólogos, e isso é quaternário, é interdisciplinar, matemáticos, químicos, né, trabalhando com quaternário, né? Então a Abequa foi sempre muito importante para mim. Não faz muito tempo que eu fui, acho que o secretário da última gestão, foi muito bacana. Nossa, eu tenho que agradecer muito a Abequa e relembrar, professor, a ideia do professor Quinitiro, né, de fazer uma associação que reunisse pessoas para discutir temas e assuntos e pesquisas e fazer amizades, né? Na Abequa eu conheci muitas pessoas que são amigas até hoje, foram em congressos da Abequa, né? Nos últimos anos, realmente, eu não participei muito, participei de uma gestão, mas não fui em alguns congressos. Eu estava passando pela livre docência aqui na USP, é uma fase muito complicada, muito difícil, né? Você tem que fazer uma nova tese, então eu me dediquei à livre docência, então eu tive que me afastar um pouquinho, mas agora está tudo mais tranquilo, então eu gostaria de voltar a participar mais intensamente da Abequa, né? Muito importante. Quanto ao ano dos oceanos, eu sou uma pessoa continental, né? Mas tem um aluno trabalhando nos sedimentos marinhos lá na Foz do Amazonas, o Thomas Acabani, está trabalhando com a Foz do Rio São Francisco. Então eu tenho contato com o pessoal dos oceanos, mas o professor Luigi lá do IO, né? Eu tenho esperança de poder colaborar com o projeto deles. Eles vão perfurar ao longo de toda a costa brasileira. Eu falei para ele que eu gostaria muito de fazer análise paleonológica em alguns desses pontos, né? Então, de uma certa forma, eu vou aprender muito sobre os oceanos e aprender mais sobre isso. Mas trabalhei com o professor Quinitiro em algumas das áreas costeiras, né? Mas não tem assim muito contato, né? Mas eu espero que eu tenha, né? A geologia costeira, trabalhar um pouco mais com os oceanógrafos, né? E acho que isso vai acontecer se der certo essa parceria com o professor Luigi do Instituto Oceanográfico. Né? Exatamente, legal. Vai dar certo.
E, Paulo, para finalizarmos, deixe uma mensagem final. Uma mensagem final para quem? Para os associados, para os alunos? Dá uma dica. Aí eu queria dizer... então, eu queria dizer que eu acho que a ciência, a gente tem que ter muita humildade na ciência, né? Porque ter a mente aberta para mudanças de paradigmas, eu acho isso muito importante. Eu acho que eu enfrentei muita crítica no passado por bater de frente com paradigmas estabelecidos que parecia, até o professor Gnitiro falava, olha, certas coisas parece que são dogmas e dogma você não precisa de prova para aceitar, né? Então eu acho que a grande mensagem eu acho que nós temos que ter a mente aberta para mudanças de paradigmas. E é uma coisa que parece lógica, é fácil, mas não é. O ser humano resiste à mudança, resiste a mudar o seu pensamento. E também, se algumas hipóteses que a gente tinha mostraram-se errôneas, eu acho que a gente tem que ter humildade e dizer, olha, realmente eu errei, eu não devia ter lançado essa hipótese, ou hoje eu vejo que essa hipótese não é viável. Ter humildade para aceitar que nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos antes de tudo, né? Então, a mensagem é essa, ter a mente aberta para paradigmas, para mudanças de paradigmas, e ter muita humildade para admitir que nós não somos deuses, nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos, né? Cometemos erros? Sim, cometemos, né? Então, a gente tem que ter muita humildade, eu acho que essa é a minha mensagem. Maravilha. Então, ficamos por aqui, seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau. Legal, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.